Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, sou médico ginecologista obstetra, sou professor da disciplina de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Sou formado eh, pela Faculdade de Medicina da Uniderp de Campo Grande, tenho residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Santa Casa de Campo Grande, especialização em ultrassonografia, pós-graduação em ultrassonografia pela PUC Goiás. E hoje eu fui convidado pela professora Julie para vir falar com vocês aqui a respeito de um tema que é muito prevalente e em termos muito desconhecido da grande maioria das pessoas, que é a incontinência urinária. Eu não diria nem que a incontinência urinária ela é desconhecida. Eu diria mais que ela é um problema de saúde estigmatizado e até certo ponto negligenciado, né? Por quê? É muito constrangedor muitas vezes para a mulher ela admitir e ela falar que ela tem uma incontinência urinária, certo? Então pensem vocês aí, ou mulher ou homem também, né? Incontinência urinária não atinge só mulheres. Então pensem vocês terem que chegar num médico e explicar que você não consegue mais segurar a sua urina, né? É chato, é constrangedor muitas vezes para a mulher, ela se sente mal em ter esse papo com o médico, mas é de extrema importância que esse papo seja, que aconteça essa conversa, porque nós vamos ver aqui que, é, na verdade, é um tema que é um problema de saúde que muitas vezes é bem contornado, você melhora muito a qualidade de vida desse paciente, dessa mulher, e muitas vezes só com algumas correções de estilo de vida a gente tem uma melhora muito importante dessa incontinência urinária, né? Então, para iniciar aqui a explanação, vamos falar o que é essa incontinência urinária, né? Por que o que eu tenho que observar para falar que eu estou perdendo urina, né? Então aqui ó, exatamente a descrição que nós temos nos livros. Então, o vazamento involuntário de urina, ou seja, a falta de controle sobre a bexiga, desde pequenos escapes, tá? Pode sair até umas gotinhas, ou até mesmo escorrer pela perna, tá? Tem pessoas que têm perda de urina que chega a escorrer urina pela perna, né? E essa incontinência urinária, ela pode ser dividida em três tipos, três classificações para defini-la, né? A primeira é a incontinência urinária de esforço. O que é a incontinência urinária de esforço? A incontinência urinária de esforço é aquela que o paciente tem uma perda toda vez que faz alguma força, né? Então, você vai pegar uma caixa do chão, perde urina. Você vai tossir, perde urina. Você vai dar risada, perde urina. Você dá um espirro, perde urina. Então, é muito típica essa queixa da incontinência urinária de esforço, tá? Mais para frente nós vamos exemplificar tratamento de cada uma, mas é uma incontinência urinária que a gente consegue tratar e temos resultados bem interessantes desse tratamento, tá? O segundo tipo é um tipo de urgência. O que é isso? A gente chama isso de urgincontinência, mas vamos tratar aqui por urgência. Urgincontinência é um termo muito médico, né? Então, urgência. O que é urgência? Como o próprio nome diz, a pessoa ela sente vontade de ir no banheiro, ela tem que sair correndo, desesperada, achar um banheiro, né? Ela tem que correr e se ela não achar um banheiro, se essa pessoa não achar um banheiro, ela vai perder urina na roupa. Isso também tem alguns fatores específicos, né? E também temos tratamento. Tratamento da urgência a gente consegue fazer bem. E por final a gente tem a incontinência urinária mista, tá? Que nada mais é do que uma sobreposição da urgência com a incontinência de esforço, ok? Então, a incontinência ela é muito comum, né?
Aqui vocês estão percebendo que eu estou colocando só perguntas, tá? Eu vou responder as perguntas mais frequentes que a gente tem nas clínicas, nos consultórios, nos ambulatórios, tá? E depois vocês se sintam à vontade até de mandar perguntas, até pelo e-mail. A professora Julie pode mandar o meu e-mail para vocês. Não tenho problema nenhum em responder algum e-mail, alguma coisa assim, tá? E orientá-las ou tirar alguma dúvida que fique sobre a aula, tá bom? Então, olha aqui o que é interessante. Às vezes a pessoa ela tem vergonha de falar porque ela acha que só acontece com ela, mas não. Uma em cada 4 pessoas acima de 40 anos tem algum tipo de incontinência urinária no Brasil, tá? Nós temos 10 milhões de pessoas com incontinência urinária no Brasil, tá bom? Então, passou dos 40 anos, 25% das pessoas vão ter incontinência urinária, tá? Então, não se sinta constrangida em procurar ajuda. Isso é mais comum do que vocês pensam para os médicos. Todos os médicos que tratam incontinência urinária, eles sabem, eles têm uma convivência muito grande com isso, tá? E estamos lá para ajudar vocês a ter uma melhora da qualidade de vida. Porque, pensa, é uma doença muito estigmatizada, é uma doença, um problema de saúde, né? Incontinência urinária não vamos chamar de doença, mas é um problema de saúde muito comum e tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Pensa você vai lá no bailinho da terceira idade, você vai lá numa reunião em casa, você vai em alguma confraternização na casa de um filho, de um sobrinho, de um amigo, e começa a ter uma conversa divertida lá, de repente você dá risada e perde urina, e chega a escorrer pela perna. Então isso impacta muito na qualidade de vida da pessoa. Tem muita gente que deixa de sair da sua casa por conta de incontinência urinária, né? Então, saiba que isso é muito mais comum do que vocês pensam. Ah, mas eu nunca ouvi falar de ninguém que tem incontinência urinária. É o que eu falei, como é muito estigmatizado, imagina você vai sair aí, pensa você como portadora de uma incontinência urinária, tá? Você vai sair por aí na rua falando, olha, eu não consigo segurar o meu xixi. Não, você não fala, né? Então, por não ter uma abertura, por ninguém falar, tá? Acaba tendo, as mulheres, os homens acabam tendo uma impressão de que isso é muito incomum e que só acontece com eles, o que não é a verdade, tá? E uma terceira pergunta muito frequente, o que causa essa incontinência urinária, né? Professor, tá bom, eu já vi e eu perco um pouquinho de urina, mas o que aconteceu? Por que eu tô desse jeito? É só por conta da idade? Então, assim, a incontinência urinária ela é um problema de saúde que a gente chama de multifatorial. O que é isso? Várias coisas, várias coisas colaboram com com esse quadro, né? Número de gestações, tá? Quanto mais gestações, maior o risco de incontinência urinária, tá? E aqui cabe ressaltar que mesmo gestações que foram feitas cesáreas, tá bom? Eu acho que muita gente tem na cabeça que a incontinência urinária é uma doença por conta de parto normal. Muita gente tem isso na cabeça, mas não é só parto normal. Pode ver aqui, ó. No parto normal a gente coloca aqui traumático, tá? Então, assim, partos normais, só o parto normal em si, ele não tem tanta diferença em relação a, as cesáreas na questão de incontinência urinária, tá? Pode ter um pouquinho a mais em questão de prolapso e tudo mais, mas da incontinência urinária não, tá? Então, sempre que nós formos pensar o número de gestações ou de partos normais difíceis, aqueles neném muito grande, neném que precisou passar força, essas coisas podem interferir um pouco, tá bom? Menopausa, tá? Eu não sei a ordem que a professora Julie vai passar, mas se vocês não tiveram, vocês vão ter a aula de menopausa,
que fala um pouco de ressecamento vaginal e de atrofia de mucosa vaginal, tá? Quem tá aqui há mais tempo na UME já assistiu aula minha falando um pouco disso, né? E, e nessa questão, a atrofia genital experimentada pela mulher na menopausa também causa uma incontinência urinária, fica mais difícil dela segurar a urina, tá? Obesidade, tá? Mulher com sobrepeso, as mais gordinhas, elas muitas vezes elas sempre têm um aumento da pressão intraabdominal. Então, essa mulher, ela vai ter uma incontinência urinária por conta dessa pressão, fica mais difícil dela segurar a urina, tá? Infecções urinárias por conta de inflamação de bexiga, consumo excessivo de álcool, café, tabagismo, que também causam uma irritação na bexiga, tá bom? Algumas doenças crônicas, como diabetes, Parkinson, doenças neurológicas, que podem causar também degeneração dos nervos que inervam ali os músculos da bexiga, que podem levar a uma incontinência urinária também. O parto traumático que eu já falei, e a idade por questão de menopausa, vocês viram que depois dos 40 anos é bem prevalente, tá? Então, professor, mas o que que eu vou ter que fazer, né? Acho que eu tô com esse negócio aí. Eu às vezes vou espirrar, vou tossir, e eu tenho uma perda urinária. O que que eu tenho que fazer? Quem eu tenho que procurar, tá? Então, primeiramente, vamos lá, né? Muitas vezes você teve ali uma perda urinária que não necessariamente é por conta de incontinência. Você estava com a bexiga muito cheia, você fez um esforço muito grande. Quantas vezes vocês não ouviram falar, eu fiz xixi de tanto rir, né? Tem essa, essa frase aí que muita gente fala, né? Então, assim, se for um negócio muito esporádico, muito provavelmente não é uma incontinência urinária, foi uma perda urinária, é, uma perda urinária esporádica, tá? Mas caso isso tenha com muita frequência, professor, toda vez eu perco urina, eu não posso dar risada, eu não posso tossir, eu não posso espirrar que eu perco, eu faço xixi na roupa. Então, muito provavelmente você tem uma incontinência urinária. Então, qual que é o próximo passo? Procurar os seus gatilhos, né? O que que é isso? Muitas mulheres elas já chegam na consulta, na hora da consulta, sabendo quais são os gatilhos dela, né? Eu não posso rir que eu faço xixi na roupa. Eu não posso tossir que eu faço xixi na roupa. Eu não posso pegar um peso, pegar meu neto, pegar meu filho que eu faço xixi na roupa. Então, saber quais são os momentos de gatilho. Eu não posso segurar muito a urina que eu faço xixi na roupa. Isso é interessante por quê? Porque na hora que o médico for te perguntar, se você souber identificar os gatilhos, fica muito mais fácil da gente ter já um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica interessante para vocês, tá? Porque se você não souber identificar isso para nós, você fala, eu tô perdendo urina, vocês viram lá atrás que eu falei dos tipos, a gente fica meio perdido na questão dos tipos, e cada tipo tem um tratamento específico. Se eu tratar uma incontinência urinária de urgência com uma cirurgia, o resultado pode ser catastrófico, entendeu? Então, a gente tem que identificar muito bem isso, talvez até lançar mão de algum exame subsidiário aí, do estudo urodinâmico, geralmente. Temos que avaliar, mais para frente eu vou falar um pouquinho de exame, mas para identificar isso, para a gente ter esse feeling bacana, tá? Então, identificar os gatilhos, eu já falei aqui de monitorar o padrão, é quando fica apertado demais, é quando faz força, né? E geralmente que os médicos que tratam a incontinência urinária, geralmente, se for mulher, geralmente essa parte de incontinência urinária fica um pouco mais pro ginecologista, uma avaliação inicial, tá bom? Nada impede de uma mulher procurar um urologista também, tá? Muitos urologistas são especialistas em incontinência urinária em mulheres, isso daí é absolutamente normal. Aí vai da sua afeição pelo seu médico, às vezes você trata lá com seu ginecologista faz 10, 15, 20 anos e quer continuar com ele dá conta, tá? Ele vai tratar, vai
tratar direitinho. Não, se caso você tem um urologista que você confie, você já teve algum problema, ou é um médico da família, vai no urologista, mas sabendo que tem essas duas, nós temos essas duas especialidades aí para dar um suporte para vocês num momento desse, tá? É preciso fazer muitos exames? Geralmente não, tá? Como eu disse, se você chegar no consultório médico tendo uma história clínica detalhada, tá? Sabendo caracterizar bem os sintomas, o tipo da sua incontinência. Lógico, com a nossa ajuda você vai falar o que você sente. Quem vai falar os tipos de incontinência somos provavelmente nós médicos, né? Com essa aula vocês só vão conseguir ter aí uma ideia, mas geralmente quem vai bater o martelo somos nós, né? Um exame físico bem feito, avaliar a mobilidade de uretra, que eu acho que não convém a gente entrar aqui, acho que é um tema muito específico, e muito pouco exame de laboratório, tá? Exame geralmente vai servir para nós descartarmos aquelas secundárias que eu falei, por exemplo, uma doença crônica, uma diabetes que pode gerar incontinência urinária. Eu tenho que descartar se você não tem diabetes, a hora que você chega com essa queixa no consultório, né? É, alguma doença que você já tenha que possa causar, eu tenho que ver como está essa doença, se ela está compensada, se ela não está, né? Então, nós temos que fazer essa avaliação global da pessoa, né? E geralmente, para avaliar a incontinência, a história clínica, o exame físico é o suficiente. Caso nós acharmos que não seja o suficiente, nós temos que lançar mão do estudo urodinâmico, que é um exame bem chatinho. Tem que colocar algumas sondas na mulher e para avaliar que hora esse exame ele vai uma sondinha dentro da vagina, vai uma sondinha dentro da bexiga e é avaliado quando que a mulher perde, qual que é a pressão do abdômen, da perda de urina dessa mulher. Então a gente consegue ter uma avaliação bem precisa dessa dinâmica urinária dela, ver se o músculo da bexiga está funcionando direitinho, se ele não está contraindo na hora que não tem que contrair. Então essa avaliação desse exame é interessantíssima até para nós vermos onde está perdendo, né? E definir o tipo de incontinência, tá? Quando a gente não consegue definir exatamente pela história e pelo exame físico. Mas geralmente não é preciso fazer muitos exames, tá? E o tratamento? Eu preciso sempre fazer o tratamento, professor? Né? Nem sempre, né? Às vezes, como eu disse lá atrás, né, várias coisas interferem nessa incontinência urinária, né? Vamos supor, a dona Maria tem incontinência urinária, bebe 2 litros de café por dia, é obesa, não pratica atividade física, que mais fuma, né? Tem um monte de fatores, tá? Então eu não vou precisar, na verdade, fazer um tratamento específico, talvez, para incontinência urinária, né? Corrigindo, perdendo peso, corrigindo a dieta, tirando os irritativos, parando de fumar, fazendo uma atividade física, talvez consigamos melhorar essa questão da incontinência da Dona Maria, né? E aí ela não vai precisar tomar remédio, ela não vai precisar fazer uma cirurgia, ela não vai precisar fazer mais nada, tá? Em outros casos, é uma paciente que a perda é muito pequena, ela usa um protetor diário, não incomoda, né? Muitas vezes a gente tem uma incontinência urinária que só vai ser descoberta lá quando a paciente tem, é, sei lá, uma idade avançada, com alguns outros problemas de saúde, que a cirurgia já se torna um procedimento arriscado. Então a gente tenta contornar de outras maneiras, tá? Então, às vezes o tratamento não é indicado, tá bom? Então, muitas vezes a gente consegue corrigir só com correção de hábitos de vida, outras vezes a correção até é indicada, mas os riscos superam os benefícios, né? Nós pegarmos uma paciente aí com vários problemas de saúde, com uma condição pré-operatória complicada, às vezes não compensa a gente tratar. Tem outras pacientes que têm efeitos colaterais muito intensos com a medicação, né? Então, a gente pode também
não conseguir tratar ela com medicamento, se bem que temos outras saídas nesse caso, mas enfim, não é sempre que precisa ser feito o tratamento, tá bom? E qual é esse tratamento? Né? Eu acho que aqui é a principal pergunta, né? Tá bom, professor, ó, eu já vi, eu tenho aqui, eu perco um pouquinho, eu já entendi, eu já fiz aqui o meu diagnóstico, eu acho que é de esforço, né? Eu sei que eu vou procurar meu ginecologista amanhã e tá bom, mas eu quero saber, já tô ansioso, eu quero saber o que que ele vai fazer, né? Porque eu tenho pavor de agulha, eu tenho pavor de remédio, eu não gosto de tomar comprimido. é, Então o que que ele vai fazer? Senão eu nem vou, né? Então vamos lá. O tratamento da incontinência urinária de esforço, ele é basicamente cirúrgico, tá bom? As técnicas cirúrgicas, elas podem variar, né, de acordo com o quadro da paciente e com a experiência do médico, né? É muito comum as pessoas quererem sempre colocar uma tela e falar, depois chegar e falar, ah, mas o médico operou e não colocou a tela. A tela é uma das técnicas, tá? Não necessariamente a melhor para o seu caso, não necessariamente a melhor para todos os casos e não necessariamente a única, tá? A tela, inclusive, ela é bem controversa, tá bom? Não necessariamente ela vai ter um melhor resultado para todos, né? Mas mesmo assim, nós temos alguns tratamentos extras que não necessariamente são cirúrgicos. Então, naquela paciente que eu falei lá atrás, que ela não é candidata a uma cirurgia, nós podemos começar com uma fisioterapia, fazer alguns exercícios, fortalecer o assoalho pélvico e aí melhorar a qualidade de vida dela, talvez trazer ela para um ponto de incontinência que nem a incomode, né? Então isso é interessante para gente fazer, tá? Para gente saber que não necessariamente você vai ser uma candidata à cirurgia. Como eu repeti, temos que avaliar caso a caso, cada caso é um caso, cada mulher é uma mulher, cada homem é um homem, cada problema tem seu tratamento específico, tá? Então aqui nós estamos falando no geral, tá bom? E geralmente para incontinência urinária de urgência, o tratamento é feito com medicamentos, tá? Medicamentos e fisioterapia pélvica. Então pode ver que são tratamentos até multidisciplinares, tá? Não é só o ginecologista, não é só o urologista. Talvez aí nós precisamos entrar com o endocrinologista para tratar uma diabetes, nós precisamos entrar com a própria nutricionista para uma perda de peso, nós precisamos entrar com um educador físico para exercício físico, nós precisamos conversar com uma fisioterapeuta para melhorar essa musculatura aí do assoalho pélvico, fazer uma fisioterapia pélvica bem feita. Então, às vezes a gente tem várias medidas comportamentais, tá? E isso é disponibilizado para vocês até pelo SUS, tá? Tem que ser disponibilizado, tá? Então é um tratamento que tem resultados bons. Os tratamentos para incontinência urinária, principalmente as incontinências urinárias de esforço, tem respostas muito boas, tá? Talvez, né, ainda estamos avaliando, talvez com recidivas no futuro, tá? Todo mundo que operar, ah, eu tratei, eu fiz a cirurgia, eu não vou ter mais nada nunca mais. Não, tá? Talvez daqui 10, 15, 20 anos possa voltar o problema, tá? E aí é necessária uma nova reavaliação, uma nova reabordagem do problema. Mas lógico que você sabendo que você teve tudo lá atrás que eu já falei, usar um estrogênio vaginal, né? Controlar peso, controlar dieta, atividade física, tudo isso vem de encontro ali com o que foi falado na aula de menopausa ou com o que vai ser falado na aula de menopausa. Isso ajuda muito a gente evitar qualquer outra intervenção, tanto cirúrgica quanto medicamentosa. Então, acho que a principal mensagem para vocês aqui hoje é: nunca deixem de ter uma vida ativa, tá? Sempre busquem uma dieta equilibrada, atividade física
se não possível diária, mas pelo menos 2 a 3 vezes por semana, fazer uma atividade física, fazer um acompanhamento para a própria menopausa, para termos uma resposta boa, inclusive na questão da incontinência urinária, tá? A incontinência urinária ela é muito comum, é um problema que interfere muito na qualidade de vida da mulher, mas tendo controle, ela é muito facilmente resolvida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Era essa a mensagem que eu queria te passar. Um abraço a todos e bons estudos.